Olá, meu nome é Ana Souza, eu sou professora de Direito Constitucional e Processo Civil aqui do Aprovar Cursos, Concursos e Exames. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Direito Constitucional, mas eu vou pedir para você, antes, entrar no YouTube, se inscrever no nosso canal, dar likes, porque a gente precisa que esse canal fique aberto para a gente ter essa conversa. Vocês ouvindo o que a gente tem para falar e passando, inclusive, as suas dúvidas nos comentários, alguma coisa que não ficou muito clara para vocês, isso é muito importante. Então, aqui o nosso objetivo é ensinar vocês, passar o conhecimento, cada professor na sua matéria, e vocês vão dar um feedback, tá certo? E nisso a gente vai progredindo, vai aumentando, inclusive, o acervo de informações para vocês. Tá? A gente vai estar super preparado porque a gente vai passar na OAB, vai passar em concurso e vai ajudar você. Bom, Direito Constitucional. Hoje, nós vamos tratar noções introdutórias. Introdutórias sobre a Constituição Federal de 1988. O Brasil já teve várias constituições, a gente vai aprender isso. Atualmente, está em vigência a Constituição de 1988. É uma Constituição que foi promulgada, ela é considerada democrática, ela traz em seu bojo vários direitos, deveres também, mas assegura vários direitos que primam pelos direitos humanos, direitos fundamentais, direitos sociais. Então, ela é considerada, ela tem um apelido, Constituição Cidadã. Na verdade, eu vou falar para vocês um pouquinho, essa primeira aula eu estou um pouquinho nervosa, mas a gente depois vai se acostumando, tá bom? Como texto base, a gente tem que utilizar sempre a Constituição Federal, tá? Isso para qualquer matéria. Então, qualquer matéria de estudo, você vai ter uma lei de regência. No nosso caso aqui, essa lei é a Constituição Federal. Então, a gente vai ter, lógico, conceitos, doutrinas a respeito do constitucionalismo no mundo e no Brasil, para vocês terem uma noção do que é direito constitucional, para que ele existe, na verdade. E a gente vai ter como foco, em relação ao regramento no Brasil, a Constituição Federal. Então, hoje, na verdade, o que eu vou passar para vocês, além de eu me apresentar, passar para vocês a importância de se ter uma Constituição Federal e de lê-la. Não é a leitura mais agradável do mundo, não é, mas é necessária. Se a gente quiser passar num concurso ou passar no exame da OAB, vai ser importante que se faça a leitura da Constituição Federal, mais de uma vez, inclusive, porque vocês podem observar, vocês vão fazer uma leitura e quando vocês chegarem no último artigo, vocês já vão ter esquecido o que vocês leram inicialmente. Então, a gente vai fazer uma segunda leitura e aí a gente vai lendo novamente, até gravar os conceitos. Ah, eu tenho que decorar a Constituição? Não tem que decorar a Constituição, mas o seu cérebro vai fazer esse trabalho por você. Ele vai gravar aquilo que realmente é importante para o seu exame. Por quê? A gente vai atrelar essa aula, os conceitos, princípios, noções doutrinárias, além do texto da Constituição, a gente vai atrelar exercícios. Exercícios de fixação, exercícios que são questões inéditas aqui do próprio Aprovar, e também questões que caíram em exames, exame da ordem ou em algum concurso. Então, esses exercícios vão fazer vocês trabalharem sempre esse texto da Constituição. E quanto mais isso acontecer, vai fixar e vocês vão conseguir responder no momento da prova, ok? Hoje, então, o que eu preciso passar para vocês? Porque eu acredito que
para quem está se preparando para o exame da ordem, ou se for um concurso em nível superior, as pessoas, nível superior em direito, as pessoas já tenham contato com a Constituição Federal, algum contato, ainda que não a tenham lido integralmente. Mas, para alguns que estão começando agora nessa vida de concurseiro, pode ser que esse seja o primeiro contato. Então, eu preciso passar para vocês que a Constituição Federal é a nossa lei maior e que todas as leis no ordenamento jurídico brasileiro estão submissas a ela. Isso significa dizer que todas as leis que existem no Brasil, que estão em vigência no Brasil, elas têm que ser constitucionais. Se alguma regra prevista, alguma norma prevista em alguma regra, alguma lei, não coincidir com o texto da Constituição, essa regra é considerada inconstitucional. E aí ela não vai ter validade, ok? Bom, a nossa Constituição Federal, ela é dividida em 3 partes. Um preâmbulo, uma parte em que se faz o desenvolvimento da Constituição, como se fosse o corpo dela, e nós temos também as disposições constitucionais transitórias. Bom, no passar do curso, a gente vai estudando de forma pormenorizada cada uma dessas partes. Mas eu preciso dizer para vocês que, em primeiro lugar, nesse corpo da Constituição, vêm os direitos e garantias fundamentais, ou seja, aqueles que o nosso Constituinte, e a gente também vai aprender o que é um Constituinte, ele considerou que seriam essenciais para que as pessoas vivessem tranquilamente aqui na nossa nação. Então, direitos e garantias fundamentais constituem os primeiros 2 títulos da Constituição Federal. Depois disso, nós temos a organização do Estado, ou seja, como é que os estados, como a gente conhece, a União Federal, os estados, os municípios, qual é a competência deles? Para que eles existem? Como que eles funcionam? Depois disso, a gente tem a organização dos poderes. Todo mundo já ouviu falar em poder executivo, legislativo, judiciário. A gente aprende isso às vezes até na escola. Só que então a gente vai estudar realmente qual é a função de cada um deles. E existem muitas situações que às vezes podem parecer truncadas. E um poder se imiscuindo no poder do outro, vamos dizer assim. E aí fala-se na questão de separação dos poderes. Isso tem sido muito falado nas provas de concurso, porque a gente tem visto muitas coisas que num primeiro momento seriam do Poder Executivo, muitas ações que seriam do Poder Executivo, mas que o Poder Executivo não cumpre. E aí as pessoas se socorrem do Poder Judiciário. Ora, é um outro poder. Eles podem, interferir na atividade do outro? A gente vai estudar isso. Depois disso, nós vamos estudar também da defesa do Estado e instituições democráticas. Existem algumas situações em que o país fica em alerta. A gente espera que a gente não tenha nenhum problema dessa natureza, mas existe essa previsão. Então, vamos estudar. Tributação e orçamento, ordem econômica e financeira e ordem social. São títulos também da Constituição em que a ordem econômica, a forma do dinheiro circular, a tributação, é um assunto que as pessoas não gostam de conversar, não gostam nem de pensar, mas a gente tem que estudar. E vamos estudar como é que essa tributação acontece, o que é ordem econômica. Nossa, é alguém que quer pegar o meu dinheiro? Não, não é. A gente vai estudar isso de uma forma pormenorizada também. E a influência disso, porque uma coisa é certa, para toda ação do Estado, como para toda ação de qualquer pessoa, os recursos são essenciais. Recursos, então, dinheiro. E aí, como esse dinheiro ele é captado e como ele é distribuído para as ações sociais? Aí, a gente tem ordem social, seguridade social, educação, cultura e desporto, ciência, tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família, idoso, índios. Todas essas situações, elas estão previstas na Constituição.
A Constituição brasileira, inclusive, tem uma particularidade. Ela menciona várias situações, tantas situações, que para alguns escapa até um pouquinho da finalidade dela, que seria organizar o Estado, prever os direitos fundamentais, os direitos sociais e deixar para a lei ordinária comum, aquela que os deputados, os senadores fazem todos os dias, regular determinadas situações. A nossa Constituição, então, ela tem uma amplitude muito grande. A gente vai estudar, mas é a Constituição que nós temos e, de alguma forma, ela nos assegura realmente, tem assegurado de forma eficaz. Então, nós vamos fazer esse estudo, artigo por artigo, exercícios, jurisprudência, vamos entender como que o direito constitucional interfere no nosso ordenamento jurídico. E eu espero que vocês estejam com a gente nessa caminhada. Vai ser muito interessante para vocês, para a gente aqui, por isso que a gente pede o feedback, o retorno, e eu aguardo vocês nas próximas aulas.